Olá, Olá, tudo bom? tudo bom? Que bom, que bom. Obrigado por aceitar nosso convite. A gente vai ter muita coisa legal para falar hoje. Bem, então estamos hoje com a Letícia, cofundadora da Methods, empresa da área de pesquisa, Isso. e que está aí também com esse desafio do online, né, Letícia? Das Uhum. pesquisas online e de tudo que a gente faz nesse período. Bem, deixa eu começar então aqui já te perguntando Uhum. por que fazer pesquisa, Letícia? Conta para o pessoal, por favor. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Letícia Medeiros, sou cientista política, pesquisadora. Trabalho desde 2010, né, com pesquisa de opinião. E junto com a Karen, a gente fundou a Methods, que é uma empresa de pesquisa. E temos também uma ONG, que ajuda mulheres a produzirem campanhas, chama Elas no Poder. Então, enfim, sigam a Fantástica. gente aí. E por que a gente recomenda, né, sempre fazer pesquisa? Porque, primeiro, isso diminui a possibilidade de você tomar decisões erradas, né? Então, quando você tem uma informação, um dado que te dá um pouco mais de certeza, um pouco mais de noção de qual direção ir, é sempre melhor do que simplesmente escolher uma opção aleatoriamente. E também porque a pesquisa ela ajuda você a sair da sua bolha. Então, principalmente quem está produzindo estratégia de campanha, quem está pensando em campanha eleitoral, se você monta uma estratégia ou, enfim, uma mensagem, qualquer coisa em campanha, sem fazer pesquisa, a chance de você produzir uma mensagem para falar para a sua própria bolha é muito alta. Então é muito importante você fazer pesquisa para isso, para você escutar quem está fora da sua bolha, para você tipo ampliar a sua visão e tomar decisões com mais embasamento. Muito bom. E me diz uma coisa, nesse processo, né, a gente sabe que muita coisa mudou, né, Uhum, nesse cenário em relação à possibilidade de fazer pesquisas presencialmente e tudo mais. uhum. O que muda, né, no jeito de fazer pesquisa, tecnicamente, enfim, o que muda em termos de estrutura, de confiabilidade, de uma pesquisa presencial para uma pesquisa online? Bom, então, primeiro que esse momento de pandemia, ele exige da gente muita criatividade, né? Porque você não pode mais ter contato com as pessoas, mas as técnicas e os métodos científicos, eles já foram criados e você tem que utilizá-los, né? Você não pode simplesmente criar metodologia nova sem ter embasamento, sem ter um suporte científico, né? Então, o que a gente vê assim como as principais diferenças, né? Primeiro, você tem um viés de seleção quando você está trabalhando com pesquisa online ou pesquisa por telefone, né? Esse momento de pandemia forçou todo mundo, todos os institutos. Olha um gatinho! É, Forçou todo. ele vai Isso vai passar aqui de acontecer, vez isso em vai quando, acontecer, gente. né? Vai acontecer, é um fato. Tá Ótimo, tudo bem. tá bom. Então, assim, esse momento de pandemia, onde você não pode mais encontrar as pessoas na rua, né? Entrevistá-las na rua, obriga todo mundo a utilizar duas estratégias centrais: pesquisas online ou pesquisas por telefone. Nas duas estratégias, você tem um viés de seleção. Porque se você está abordando um público que está conectado na internet, que está presente nas redes sociais, você sabe que você não está se conectando com toda a população brasileira de uma maneira geral, ou toda a população do seu município, da sua cidade ou do seu estado, né? Você tem que ter essa percepção já de antemão. E por telefone é a mesma coisa. Você vai estar se conectando com pessoas que têm linha telefônica, que têm condição, né, de ter uma linha telefônica. E aí a gente pensa o seguinte: poxa, mas no Brasil eu acredito que todo mundo tem telefone, ou sei lá, todo mundo tem acesso à internet. Isso é uma coisa que já existe, assim, independentemente do lugar, inclusive nas periferias e tudo mais.
E a reflexão que a gente faz é o seguinte: ok, as pessoas têm acesso à internet, mas a maior parte da população que tem menos, enfim, recursos econômicos, eles vão ter uma internet 3G pré-paga no celular. Essa pessoa não vai gastar o pacote de dados dela com o seu questionário. Entendeu? Respondendo pesquisa, né? Exatamente. Essa pessoa não vai gastar o pacote de dados delas vendo vídeos nos stories, entendeu? Onde ela vai ser impactada por um anúncio do seu questionário. Entendeu? Então, assim, você tem que ter clareza de que o público que você está alcançando é um público, de certa forma, com um poder aquisitivo mais razoável, entendeu? Pessoas que têm condição de ter internet banda larga em casa e Wi-Fi, ou tem espaços com Wi-Fi ali de fácil acesso. Porque essas pessoas, elas sim conseguem ser mais heavy users, né? Que a gente chama assim, de rede social. Essas pessoas estão mais presentes, elas estão assistindo live, elas estão realmente vivendo esse momento digital aí da pandemia. Quem tem um celular pré-pago com 3G não está participando disso, ela continua se informando mais pela TV aberta, ela continua se informando mais por, de repente, quem tem até interesse em engajamento, né, veículos impressos. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza. Acho que os principais vieses têm a ver com isso, o público que você está alcançando. A gente tem muito essa noção, né, errada, né, esse senso comum de que todo mundo tem acesso, né? Mas deixa eu já te perguntar, ok, muda, né? Mudando, o que dá para fazer para diminuir, por exemplo, essa tendência de viés? Então, uma coisa que a gente recomenda é você variar o máximo possível os locais onde você está, digamos assim, divulgando o seu questionário, né? Então, uma coisa que é muito perigosa, por exemplo, se você vai divulgar um questionário pelo WhatsApp, você certificar que você não está usando só o WhatsApp, porque se você usar o WhatsApp, você está restrito às suas redes, né? E ao alcance que você tem ali, os seus contatos e os perfis das pessoas que estão nos seus contatos. Então, é muito importante, por exemplo, você divulgar pelo WhatsApp, aí você vai divulgar também no seu Instagram, você vai fazer uma publicação patrocinada, você vai de repente entrar em grupos do Facebook, que tem pessoas, os grupos aí mais diversos, dos mais diversos assuntos, que tem pessoas dos mais diversos lugares da sua cidade ou do seu estado, entendeu? E você vai falar do questionário lá nesses espaços. Então, assim, é importante você variar ao máximo. Divulga pelo e-mail. Então, quanto mais você variar as fontes de divulgação, maiores são as chances de você ter uma diversidade maior na sua audiência, nas pessoas que vão estar respondendo. E, além disso, é fundamental você colocar perguntas de informação sociodemográfica, né, e socioeconômica, assim. Então, você saber a idade da pessoa, o gênero, você saber a renda média, você saber, de repente, crenças, né, valores, você ter esse tipo de pergunta no seu questionário, porque, por exemplo, as informações demográficas, você consegue acompanhar se está tendo alguma subrepresentação ou sobre-representação de alguma característica. Então, por exemplo, se na sua cidade você sabe que 50% das pessoas são mulheres, 50% pessoas são homens. Aí você soltou sua pesquisa e você está com 70% de pessoas respondendo são homens. Então você tem que pensar alguma estratégia ali para fazer aquele questionário chegar a mais mulheres, entendeu? Então, você pode impulsionar, né? Por Exatamente, exemplo. te ajuda no impulsionamento, na estratégia de impulsionamento, te ajuda até em outras estratégias. Eu vou colocar lá no grupo de mulheres da cidade tal, entendeu? Então, assim, a importância dessas perguntas é que você vai, em tempo real, você vai corrigindo sua estratégia e seu campo. E aí, para isso, você também tem que ter uma noção, né? O campo, ele demora um pouco mais. Você tem que ter um pouco mais de paciência, assim, que esse campo online, ele vai demorar um pouco mais, porque você vai ter que observar, ver como é que está sendo a coleta, fazer esses ajustes de rota e, enfim, para você ter uma amostra mais similar possível ao que você encontra ali na realidade, né? Maravilha. A Jéssica trouxe uma pergunta aqui, eu não sei se fica muito claro ou se a gente precisa, de repente, de uma explicação um pouquinho melhor. Mas de como usar a pesquisa realizada pelo Executivo na construção da narrativa do Legislativo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu vou responder falando já um pouquinho se existe muita diferença, né? Nessas pesquisas, assim. Olha as meninas do Elas no Poder assistindo a nossa live. Oi, Júlia.
Então, assim, eu vou. O que que acontece? Sobre essa questão de pesquisa por executivo, pesquisa por legislativo, nós, enquanto métodos, né, tudo mais, a gente não diferencia tanto uma pesquisa da outra, assim. O que que acontece? A gente costuma falar mais sobre qual que é o momento da pesquisa. Então, se você está fazendo uma pesquisa com muita antecedência, vale, de repente, você explorar mais assuntos para você coletar demandas sociais. Então, você entender na percepção das pessoas o que que elas estão achando da política, como que elas estão engajadas politicamente, quais são os problemas que elas enxergam na cidade ou no estado, enfim, qual que é a avaliação que elas fazem de quem está no poder hoje. Então, assim, você foca mais a sua pesquisa para esse tipo de assunto, porque você está Pode fazendo levantar ideologia também, né? exatamente É o que levantar vai ser um ideologia. cruzamento importante. Exatamente, verificar como dentro do perfil das pessoas que você entrevistou, como que elas votaram em 2018, entendeu? Então, assim, você fazer um levantamento onde você vai mais entender qual a percepção que as pessoas estão tendo sobre o cenário e, enfim, as críticas que são mais quentes, né? Porque isso vai te ajudar a pensar, olha, ok, então, a partir desse diagnóstico, eu sei que hoje o problema que mais o calo que mais dói no pé do cidadão ou da cidadã da minha cidade é esse aqui. Então você não vai estar escolhendo o problema a partir da sua cabeça, entendeu? Você escolheu um problema a partir de uma escuta que você fez. E aí o que que acontece? Então, ok, isso é uma pesquisa que você faz com antecedência. Se você está mais perto ali do período oficial de campanha, aí vale mais a pena você ir para campo para testar suas mensagens. Porque se está mais perto do período de campanha, você provavelmente já escolheu as bandeiras que você vai trabalhar, já escolheu mais ou menos algumas narrativas, e aí é importante você ir testar isso na pesquisa. Ver se cola, ver se as pessoas se identificam, ver se as pessoas gostam, ou se elas criticam, ou se elas acham que de repente algum assunto não tem muita relevância. Então, assim, vai ser mais um corretor de rota, entendeu? Essa pesquisa. Agora, o que que acontece? Quando você está disputando um cargo para o executivo, é comum as pessoas investirem mais em técnicas, né? E aí você tem uma diferença ali de escolha de técnicas. Para qualquer cargo que você está disputando, a pesquisa qualitativa ela é muito, muito útil, assim. Ela é a que traz assim mais retorno para você pensar estratégia, para você montar sua mensagem, para você testar suas mensagens. A qualitativa ela traz retorno para todo mundo. Aí a Thaís Ferreira também, que é uma grande apoiadora nossa, colega. Oi, Thaís. Várias presenças ilustres hoje aí, Thaís Ferreira, Daniel Annenberg, vereador aqui de São Paulo, Petras, vereador lá no Rio Grande do Norte, Eliseu, muito legal. Jéssica. Exato, a Júlia. Tem mais gente aqui do Elas que entrou aí. Boa aí hoje, né? Então, assim, a gente... O que eu estava falando? Ah, sim. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai te dar retorno. Se você está disputando para o executivo ou para o legislativo, invista nisso se você puder, porque dá muito retorno. Agora, a quantitativa, se você está disputando um cargo para o legislativo, só faz sentido você fazer se for para esse propósito da escuta social. Entendeu? Para você levantar a demanda. E aí, o que é muito comum? É muito comum candidatos a cargos majoritários contratarem pesquisa quantitativa para medir intenção de voto. É aquela velha coisa, né? Ah, em que lugar que eu tô nas pesquisas de intenção de voto? E assim, você tem que investir nesse tipo de pesquisa se realmente você tem recurso. Assim, a sua campanha a sua campanha é uma campanha, assim, que teve muito dinheiro, muito investimento. Por quê? Porque essa é uma das perguntas mais voláteis que tem, e essa é uma das perguntas que você menos tem precisão, entendeu? Por mais que você contorne metodologicamente, por mais que você faça uma série de controles para você ter menos erro possível, menos viés possível nas perguntas, ela é extremamente volátil, porque você pode fazer uma pesquisa dessa essa semana, na semana que vem acontece um escândalo político na sua cidade, a percepção de todo mundo muda, todo o dinheiro que você investiu naquela campanha, naquela pesquisa vai pro ralo, porque a percepção mudou. Ou mesmo sem crise, né? A distância que a gente tem aqui até a eleição torna esse... isso, né? De repente, se a pessoa ali está indo para o executivo, né? Tem que se posicionar, tem que entender quem está mais, quem é o inimigo principal nessa hora, que precisa trabalhar essa questão. Aí pode vir a fazer sentido. Mas realmente
faz muito mais sentido levantar a percepção sobre vocês, sobre os problemas da cidade nesse momento, né? E testar mensagem. Agora, uma coisa, essa pesquisa de intenção de voto, ela compensa muito mais ser feita pelo partido. Porque aí é um recurso. Agora, a gente está num período que partido não pode fazer. Ah, não pode fazer impulsionamento, né? Pesquisa pode. Não, desculpa, estava aqui. Não. Porque assim, porque para o partido ter essa ferramenta de inteligência na mão é muito estratégico. Porque o partido está trabalhando ele está ali com a chapa montada, né? Então, assim, a estratégia que ele vai pensar a partir de um resultado desse, ela pode valer para toda a chapa. E como é uma pesquisa mais cara de ser feita, é um resultado que é tranquilo, né? De você, tipo, compartilhar e... Enfim, cada vez eu acho, assim, que as pesquisas, quanto mais você consegue juntar candidatos, assim, para fazer, por exemplo, até a qualitativa mesmo, proporcional, às vezes você tem alguns candidatos assim, que vão fazer uma campanha meio cooperativa, né? Se eles se juntarem para fazer um grupo focal para gerar insights para todo mundo, isso é muito bom, isso é muito estratégico. Isso eu fiz em 2018. A gente juntou algumas demandas de vários candidatos para fazer algumas pesquisas e foi legal, foi ótimo. Assim. Ai, que legal. A gente conseguiu dividir o custo aí por 4 ou 5 candidatos. Ótimo. Foi bem bom, realmente uma ótima prática. Você estava falando muito de quali, né? E ontem a gente estava conversando sobre grupos focais, e aí você estava comentando uma coisa que eu, por exemplo, não sabia, da viabilidade de fazer grupo focal online. Conta pra gente mais como é que isso funciona. Então, a gente buscou alguns estudos para ver como é que na academia, né, as pessoas aplicavam esse tipo de técnica no ambiente virtual. Por quê? Porque o grupo focal, ele é a técnica assim, mais rica em termos de insight e de informação, mas ela é a mais rica justamente porque ela propicia uma interação social espontânea. Claro, se você tem um bom moderador, né? O que é o grupo focal? Acho que é melhor primeiro a gente começar por aí, né? Porque pode ter gente assistindo a gente aqui que não sabe o que é o grupo focal. O grupo focal é uma técnica de pesquisa... Eu espero que nessa altura do campeonato todo mundo saiba, mas vamos... Mas é melhor nivelar sempre... É importante. Né? O grupo focal, gente, é uma técnica de pesquisa onde você reúne pessoas em um local e um pesquisador ele vai moderar uma conversa entre essas pessoas. E como que são essas pessoas? Essas pessoas elas precisam ter algum elemento que as conecte, né, que faça com que elas tenham algum tipo de percepção de grupo ali, que elas fiquem confortáveis umas com as outras ali, mas elas não podem ser tipo muito parecidas, elas não podem ter visões muito parecidas, porque senão você vai ter uma conversa onde todo mundo concorda com todo mundo o tempo inteiro e isso empobrece um pouco a quantidade de informações que você poderia tirar dessas conversas. Basicamente, em campanha, né, o que é muito comum a gente fazer? A gente não coloca grupo focal com homens e mulheres, é muito raro isso acontecer. Porque quando você está debatendo política, muitas vezes você bota um grupo com homens e mulheres, as mulheres tendem a falar menos, tendem a participar menos, e aí você acaba tendo um grupo com menos entusiasmo, né, com menos informação também. O que acontece? Você não tem... Esses grupos, eles funcionam muito para você, principalmente, testar mensagem e testar material de campanha. Então, é muito comum você, por exemplo, distribuir uma versão inicial ali do panfleto, pedir para as pessoas olharem, pedir para as pessoas falarem o que elas acharam. E aí tem muita gente que fala, tá com muito texto, essas cores estão feias, essa foto eu não gostei, dá a impressão que a pessoa é antipática. Enfim, você coleta uma série de feedbacks ali que são importantíssimos para a sua campanha. Você pode mostrar vídeo, entendeu? Pedir para as pessoas assistirem um vídeo e falar, e aí, o que vocês acharam desse vídeo? Tá clara a mensagem? Vocês gostaram? Ah, nossa, a pessoa falou gritando, não gostei, tom de voz chato. Então, assim, é muito importante o grupo focal. Só que é isso, geralmente ele é presencial, ele gera essa interação espontânea ali na hora e é por isso que ele é tão rico. Quando a gente transborda essa pesquisa para um ambiente virtual, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que você vai perder um pouco essa espontaneidade. Entendeu? Você vai perder um pouco essa espontaneidade. Porque o ambiente virtual, ele é isso. Vai ter uma pessoa que vai falar e vai travar, entendeu? Aí todo mundo vai ficar, não te escutei, não sei o quê.
Às vezes rola umas discussões, né? Rolam umas É, discussões e eu aí adoro acompanhar grupo focal, cara. É e muito todo bom. mundo fala ao mesmo tempo e você não tá entendendo nada, porque é tudo online, aí embolou as conversas todas, então você tem que pedir para todo mundo parar e refazer a fala. E aí quando a pessoa refaz uma fala, ela nunca vai fazer da maneira natural como ela tinha feito anteriormente. Então, assim, a primeira coisa que tem que ter claro é que você vai perder um pouco dessa espontaneidade. E aí, o que que você faz, né, para você manter um pouco da. Quais são as escolhas do ponto de vista técnico, né, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que reduzir a quantidade de número de participantes. Então, enquanto presencialmente você pode sentar 10, 12 pessoas numa sala, né, e botar todo mundo para conversar, no ambiente virtual você vai reduzir isso para 4, 5, 6 pessoas. Outra coisa é o seguinte, você vai ter que levar menos assunto. Entendeu? Porque no ambiente virtual você vai gastar muito tempo com aquela coisa de que, fulano? Peraí, você travou, não sei o quê. Todos essas questões assim que atrapalham a fluidez, né, da conversa, elas vão te tomar tempo. Então, numa conversa de 2 horas, que presencialmente todo mundo fala o tempo inteiro e você está o tempo todo aproveitando aquele tempo, no ambiente virtual você vai gastar ali 10, 15 minutos para todo mundo se conectar, para todo mundo testar o áudio, a câmera ficar funcionando direito. Você vai gastar ali com. Eventualmente algum participante vai cair e todo mundo tem que esperar ele voltar. Então, assim, você perde tempo de interação. Então, você tem que levar menos assunto. Dado esses controles, né, a gente chama assim pesquisa. Toda vez que a gente vê um viés, a gente faz um controle. Então, assim, como você sabe que todas essas coisas vão acontecer, você vai controlar o seu ambiente, você vai levar menos pessoas, você vai levar menos assunto. E aí torna o papel do pesquisador mais importante ainda, porque o pesquisador, a pesquisadora, vai conseguir olhar para o que você precisa na sua campanha e vai conseguir priorizar isso para você. Vai falar, não, olha, com esse grupo focal eu consigo extrair melhor isso e isso vai ser fundamental para a sua campanha, vamos priorizar. Então, essa escolha o pesquisador, a pesquisadora vai te ajudar a fazer. E é por isso que é tão importante você sempre estar com profissionais realmente capacitados, né, para fazer esse tipo de levantamento. E aí eu imagino, inclusive, que o tipo de habilidade necessária para conduzir um grupo presencialmente e no online seja até um pouco diferente, né? Daí a importância de buscar alguém que já tenha alguma experiência no online. Então, eu acho que é mais importante você buscar alguém que tem experiência em qualitativo. Porque como é que eu vou dizer? Os requisitos, eles têm muito a ver com o quanto a pessoa está acostumada a conduzir conversas, né? E a conduzir pesquisas qualitativas. Por quê? Qual que são as exigências, né, diferentes? Uma pesquisa quantitativa, de forma geral, quais são as características dela, né? Você vai entrevistar um público numeroso, então você vai falar com muita gente. Para falar com muita gente, o que tem que acontecer? Você não pode falar com muita gente, chegar lá e improvisar, né? Encontrar a pessoa e falar, ou ligar para a pessoa, ou mandar um questionário online e ficar assim, vou perguntar aqui, ela responde aqui do jeito que ela quiser e tá ótimo. Não é assim. Você geralmente vai com um questionário mais amarrado. Então, suas perguntas são todas objetivas, com alternativas ali definidas, a pessoa vai responder dentro das alternativas que você já definiu. Então, qualquer pessoa que você treinar, ela consegue fazer aquelas perguntas e ler aquelas alternativas. Porque tá fechado, não tem espaço para improviso, entendeu? Então a pessoa não precisa ela não precisa estar tão a par do assunto, ela não precisa entender tanto daquele tema, ela só precisa conseguir ser simpática, né? No caso a gente está falando de pesquisa por telefone, né? Onde você liga e interage mesmo. Ela precisa ser simpática, ela precisa ser convincente, ela precisa transparecer segurança, né? Na voz, na fala dela. Então você consegue treinar pessoas ali que têm habilidade de comunicação, né? Que são pessoas que conversam com certa facilidade e elas conseguem conduzir a entrevista. Na qualitativa não é bem assim. Você precisa de um profissional que seja já um analista político, que seja uma pessoa que entenda de campanha, porque na hora ela vai improvisar, entendeu? Quando ela vê uma oportunidade, que uma pessoa jogou um assunto, ela falou, poxa, isso não está no nosso roteiro, mas é muito importante aprofundar, ela vai aprofundar. Entendeu? Então é muito importante que você esteja com um profissional que tenha esse tipo de experiência, porque vai ter essas sacadas, vai ter essa sensibilidade de perceber quando uma nova janela foi aberta, uma nova porta foi aberta, e ela foi lá e mergulhou naquele assunto e enriqueceu os resultados daquela pesquisa, porque ela teve essa percepção. E aí quem tem experiência com o grupo focal é que vai conseguir se encaixar nesses momentos. Entendi.
E deixa eu te fazer uma pergunta, Letícia. Em relação assim, às perguntas, né? Você comentou isso um pouquinho no início, queria que você aprofundasse um pouco. Quais são as principais perguntas que não podem faltar, por exemplo, hoje? E tem alguma diferença na questão de executivo e legislativo? Então, na questão de executivo e legislativo, a gente realmente não observa, não faz tanta diferenciação, porque a gente foca mais no com que antecedência você está fazendo aquela pesquisa, né? E qual que é o seu objetivo com ela, porque aí cada campanha vai ter o seu. Agora, perguntas que são muito importantes você fazer. É muito importante você entender qual que é a visão que as pessoas estão tendo da política da cidade. Então, assim, isso é uma coisa que não tem como... Porque, querendo ou não, toda pauta, tudo que você vai pensar na sua campanha, ela parte de um diagnóstico que você tem. De uma visão que você tem da cidade, né? Só que é aquilo, você vai fazer uma pesquisa, você tem que sair da sua bolha. Então, você tem que saber qual que é a visão que as pessoas têm da cidade, né? Que os outros cidadãos têm da cidade. Então, você precisa perguntar o que a pessoa está achando, o quanto a pessoa está se informando politicamente, por exemplo, por onde ela se informa, o quanto ela está motivada ou não com aquela eleição, qual que é a avaliação que ela está fazendo de quem está hoje no poder. Isso é muito importante, entendeu? As pessoas estão críticas, as pessoas estão gostando, principalmente, gente, nesses tempos de pandemia. Esse tempo de pandemia, ele está permitindo para muitos prefeitos e prefeitas que eventualmente estavam ausentes, né, que estavam sofrendo esse tipo de crítica, por exemplo, ser ausente, muitas dessas pessoas estão aproveitando esse momento de pandemia para se mostrar, para botar a cara, tá saindo mais na imprensa. Tem muitos deles, assim, aumentaram muito os seguidores nas redes sociais porque eles estão se tornando fonte primária de informação. Entendeu? Então a prefeita pega o celular dela e grava na página dela das redes sociais o que ela está fazendo, com quem ela está conversando, as informações que ela tem. Então, assim, eles estão se tornando fonte, né? E isso está trazendo muita visibilidade. Só que é muito importante você avaliar como que as pessoas estão enxergando isso. Elas estão vendo isso com os bons olhos? Elas estão vendo isso como um sinal de competência? Ou elas estão vendo isso como desorganização porque quem tinha que estar informando é a assessoria? Entendeu? Você não vai saber se as suas críticas e a forma como você está enxergando o cenário, ele realmente está de acordo com o que as outras pessoas pensam, a não ser que você faça uma pesquisa e escute. Então eu diria assim que é fundamental você colocar esse tipo de pergunta. Porque aí, você fazendo isso, seja perto das eleições, seja anteriormente, antecipadamente, isso vai te dar insight de como se posicionar, isso vai te dar insight de como montar sua mensagem, isso vai te dar insight de como criar sua narrativa. Boa. Legal. Bem, perguntei para você aqui, né, quais são as principais perguntas e tudo mais. Aonde é que você vê nas pesquisas atuais, assim, onde é que o pessoal mais erra? Né? Que tipo de pergunta é feito que não faz muito sentido para o momento, ou até no tipo de redação da pergunta, né? Eu recebo muita dúvida nesse sentido de qual é a melhor forma de redigir determinadas perguntas. Tem algumas regras aí nesse sentido, né? Comenta um pouco, por favor. Sim. O que a gente mais observa, assim, quando a gente pega questionários, né, ou pesquisas feitas por pessoas que não necessariamente são especialistas, né, naquilo, tem um olhar de pesquisador, primeiro, enunciados que influenciam algum tipo de resposta. E isso acontece, assim, demais. As pessoas muitas vezes nem percebem, mas muitas vezes o enunciado da pergunta, ele já direciona para uma resposta. A ordem das perguntas. Então, assim, você terminou de fazer um questionário, a primeira coisa que você vai fazer é reler ele várias vezes, se imaginar numa posição de respondente, para verificar se não tem uma pergunta ali em cima que está influenciando uma resposta de uma pergunta lá embaixo. E eu vou falar para vocês, mesmo a gente que tem experiência em pesquisa, a gente fica o tempo todo mexendo na ordem de pergunta. Então, viés de ordem de pergunta, ele é uma coisa muito recorrente. Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é muito comum. As pessoas querem fazer uma pesquisa sobre tudo.
E aí elas colocam assuntos demais, diferentes demais no mesmo questionário. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você vai perder qualidade de... A pessoa para... Eu vou falar para vocês, a gente pensa em várias coisas, né? De como ter uma pesquisa de qualidade. Mas a gente também tem que ter em mente que para ter uma pesquisa de qualidade, as pessoas que estão respondendo a sua pesquisa, elas têm que estar atentas e elas têm que estar respondendo de maneira genuína. Quem nunca começou um questionário que recebeu, sei lá, no WhatsApp ou no e-mail, e aí começou o questionário assim, nossa, que legal, não sei o quê, da metade pra frente ficou, que saco, e ficou preenchendo assim de qualquer jeito, assim, sem nem ler direito, só pra terminar. Quem nunca fez isso? Todo mundo já fez isso, todo mundo já passou por essa situação. E por que aconteceu isso? Porque a pessoa quis fazer uma pesquisa sobre tudo. E ela botou assunto demais, e tema diferente demais, e você perdeu o engajamento, porque ficou chato. Entendeu? Então isso é um erro muito comum. As pessoas querem aproveitar que, ai, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, eu quero saber de não sei o que lá. Gente, quem faz pesquisa, existe uma pessoa beneficiada numa pesquisa, que é o pesquisador, a pesquisadora. O resto das pessoas estão ali dedicando o tempo dela, doando o tempo dela e a informação que está com ela para te ajudar. Entendeu? O mínimo que você tem que fazer é facilitar esse processo. Então, se você bota um questionário enorme, um monte de assunto, você vai perder o engajamento dessa pessoa. Ela O que vai que você responder com chama de baixa enorme? qualidade. Tem um tamanho, existe um tamanho ideal, Letícia? Qual é o Olha, máximo de perguntas que poderia ter, por exemplo? olha, para pesquisa online, a gente costuma fazer questionário com no máximo 10 perguntas. E para pesquisa online, a maioria a gente fecha, pergunta objetiva, né, com alternativa pronta, para a pessoa não ter que ficar ali pensando demais na resposta. E se você for botar uma aberta, você bota uma aberta, duas no máximo. E aí vem um outro erro comum. Pergunta fechada com alternativa inventada. O que que quer dizer? O que que é isso? É quando a pessoa, quem não é muito, quando você tá fazendo, quando você vê uma pesquisa feita por alguém que não é da área, você observa muito isso assim, a pessoa que esforçar a barra. Um pesquisador experiente, ele sabe muito bem avaliar uma pergunta e falar assim, essa pergunta não se encaixa nessa técnica que a gente está usando. Se você quer responder essa pergunta, você vai ter que fazer uma outra técnica. Você vai ter que fazer uma entrevista aprofundada, você vai ter que fazer um grupo focal. Então, um pesquisador experiente sério, ele vai falar isso para o cliente, ele vai ser transparente com o cliente, vai falar assim, isso aqui não dá para a gente responder desse jeito, com esse desenho de pesquisa que a gente fez. Mas aí, o que as pessoas fazem? Elas forçam a barra. Elas criam uma pergunta que elas não sabem respostas, que elas não entendem daquilo, e elas inventam alternativas que elas tiraram da cabeça. E aí o que você tem é uma pergunta 100% enviesada. Porque você está forçando a pessoa a escolher opções que não necessariamente são as melhores opções, são as melhores alternativas para aquilo. O que a gente faz, né? E aí, o que você faz quando esse tipo de situação acontece? A gente tenta fazer uma sondagem qualitativa sobre aquele tema antes. Então é muito comum a gente fazer isso. Por exemplo, primeiro a gente começa com uma pesquisa qualitativa, seja entrevista aprofundada ou grupo focal, e a gente vai falar daquele assunto. E a gente vai ver o que as pessoas respondem. Com base no que as pessoas responderam, a gente elabora as alternativas e bota a pesquisa quantitativa na rua. Entendeu? Quando você consegue, a gente chama isso de triangulação metodológica, que é quando você consegue usar um método para alimentar o outro e fazer os dois assim se conectarem, né, em termos de resposta, de dado, de análise. Quando você faz isso bem feito, nossa, são as melhores pesquisas, assim, as pesquisas com mais qualidade, geralmente é quando você consegue aproveitar o melhor de cada técnica e combinar ali os resultados. Não sei se eu respondi ou Muito confundi, bom. mas... Não, acho que respondeu sim. A Júlia fez uma pergunta aqui bem boa. São 10 perguntas no total, incluindo as perguntas de perfil sociodemográfico, idade, renda, religião, essas coisas? Olha, idealmente sim, entendeu? Idealmente sim, mas a gente sabe que é muito difícil bater essa meta. Mas o que você se força, né? Você se força a perguntar realmente o que você está precisando. Então você já vai gastar ali, ó, 5 perguntas com questões demográficas. Uma sugestão, uma coisa que a gente costuma fazer muito é quebrar um pouco essas perguntas de perfil. Você pode começar o questionário falando delas e encerrar o questionário falando delas, porque a pessoa vai percebendo que está chegando no fim, que você está novamente perguntando coisas pessoais ali, mais pontuais. Mas o ideal é, se você está fazendo uma pesquisa online, a primeira coisa que você tem que fazer é foco.
observar o que você realmente precisa, focar no que você realmente quer entender e priorizar ali seus assuntos e fazer as perguntas respeitando esse limite aí. Ela perguntou que outra coisa, né? Para a classe Para a você... classe, você recomenda o Critério Brasil. Eu A não... gente, Pode falar? a gente costuma sempre puxar os dados do IBGE. Eu não sei se é exatamente isso que ela está falando, assim, mas a gente costuma usar os dados do IBGE. O IBGE tem uma página lá, IBGE Cidades, que ele mostra os dados, as informações demográficas de todo mundo da cidade. Agora, se a pesquisa é focada no eleitor, é muito importante você ter uma pergunta filtro ali, né? Você tem título de eleitor? Você vota nessa cidade, na cidade tal? Se a pessoa não vota ali, o questionário já é encerrado, ela não responde, porque ela não faz parte do seu público-alvo, entendeu? E aí, às vezes, vale você buscar no TSE qual as características demográficas daquela população. E aí, porque se você vai focar em eleitor, às vezes faz mais sentido você fazer essa escolha. Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta um pouco mais polêmica aqui. Uhum. Nas eleições de 2018, né, a gente estava ali acompanhando. Isso aconteceu também muito forte com o Trump, em 2016, né, que as pesquisas estavam dando um resultado ali até o último momento, e na abertura das urnas a gente viu um gap, né, entre pesquisa e resultado, né? Muita gente desse novo movimento da direita aí passou a questionar a utilidade de pesquisas frente a esse problema, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, dessa diferença do timing, o que rola de tão crítico entre o momento, muitas vezes assim, de um dia para o outro, né? Enfim, pode comentar isso aí pra gente? Claro. Tem duas questões principais assim, sobre esse assunto. A primeira delas é a expectativa que as pessoas colocam em pesquisa, né? A pesquisa, gente, ela nunca vai ser um retrato da realidade. Por quê? Porque no momento em que você terminou a entrevista, virou as costas e saiu, a pessoa que te respondeu, ela pode mudar completamente de opinião. Pode acontecer alguma coisa ali, ela olhou alguma coisa e foi impactada por uma informação, recebeu uma notícia e mudou de opinião. Aí você pensa assim, nossa, então pesquisa é inútil? Não. Porque é muito melhor você tomar uma decisão embasada em um dado, entendeu? Em uma informação concreta ali, que vai te dar um norte. Ela vai assim, direcionar a sua ação, direcionar a sua estratégia. Ela não é um ponto final, entendeu? Ela é um norteador. Então, o primeiro ponto é isso. A gente tem que ter muito cuidado com a expectativa que a gente coloca. Outro ponto é o seguinte. Existe um efeito de viés que acontece sempre que a gente está tratando de temas ou muito polêmicos, ou que estão muito ou que são polêmicos, ou que são delicados, ou que, enfim, estão muito em alta na opinião pública, que é o viés que a gente chama de desejabilidade social. O que quer dizer? A pessoa, no momento que ela está respondendo a pesquisa, dependendo do assunto que for, ela vai responder o que convém. E não, se a Letícia fizer a curaça de 100%. Olha o Samuel aí. Samuel, fofo. Então, assim, se você está perguntando uma coisa que está sendo polêmica, que está, enfim, digamos assim, na boca do povo, né, que a gente chama, você pode ter esse tipo de efeito, e aí independe da estratégia que você usar, independe do que você está fazendo ali, de tudo que você está fazendo para tentar controlar isso, você vai ter um viés de desejabilidade social, que a pessoa vai te responder o que convém, porque ela não tem coragem, entendeu? Ou muitas vezes ela não assumiu para ela mesma o que ela realmente pensa sobre aquele assunto e a decisão que realmente ela vai tomar. No fim das contas, muita gente, por exemplo, quando a gente tem um cenário de eleições tão disputado, com tanta violência política, né? Digamos assim, em 2018 a gente era um cenário de violência, era um cenário de confronto. Não era só uma questão de opinião, entendeu? A gente não estava ali debatendo mais que, sei lá, o PT era assim e o PSDB era assado. A gente estava ali falando de violação de direitos humanos, a gente estava falando de
sabe, de regimes autoritários que poderiam surgir de acordo com a escolha política de cada um. Então, assim, você botou medo nas pessoas, né? Era mais assim, um debate pairado no medo. Então, quando você faz uma pesquisa dentro desse cenário, a chance das pessoas te responderem o que elas acham que tem que ser respondido ali na hora é muito maior. E aí elas vão tomar a decisão de fato, ou escolher de fato, ou assumir de fato as escolhas delas na urna. Entendeu? Então, é muito importante que os institutos de pesquisa, eles tenham mais... eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil, é a gente falar sobre isso, entendeu? Os institutos de pesquisa, de forma geral, eles não falam tanto sobre essas questões, o que está por detrás do dado, né? O que está por detrás do dado que é intangível, que a gente não alcança, mas que a gente não pode desconsiderar. Entendeu? Eu acho que uma comunicação onde você fala assim, olha, gente, fizemos uma pesquisa com os brasileiros, X% falou isso, X% falou aquilo. Porém, a gente não pode desconsiderar que a gente está num cenário de medo. A gente está num cenário de tensão social absurda. Então, essa opinião, ela pode mudar. Entendeu? Ela pode mudar, e ela pode mudar amanhã. Então, assim, hoje tá assim, mas amanhã a gente vai testar de novo, e amanhã a gente vai testar de novo, mas saibam que provavelmente o resultado nas urnas vai ser diferente. Porque a gente está lidando com um cenário muito, muito, como é que eu vou dizer? Fora do normal. Muito volátil, né? Muito volátil, muito fora do normal. Muda muito rápido, né? Exato. Eu fiquei muito impressionado nas eleições de 18, a quantidade de gente que nos últimos 3 dias, assim, principalmente para o legislativo, simplesmente não tinha candidato. Eu me arrisco a dizer, tem alguns números, o pessoal fala de 60% a 70% decidem o voto assim, nos últimos 2 ou 3 dias. É uma loucura. Você vem fazendo um trabalho de ano, né? 1 ano, 2 anos, às vezes, de antecedência, para o pessoal decidir ali, pá, em cima da hora. Exatamente. E isso é muito comum, mesmo em cenários não tão tensos, né, como foi 2018. De forma geral... Sim, isso. No legislativo mesmo. No legislativo as pessoas deixam para o final. É porque a discussão do executivo suga muito, né? Exato. A discussão central sempre está ali no executivo. Então, essa coisa da reta final ali, principalmente para candidatos do legislativo, ela é muito essencial. Assim. Tem muita gente que fala, olha, gasta 50% da tua energia até a última semana e 50% da tua energia na última semana. Exatamente. E isso é tão difícil convencer candidato e candidata a fazer isso. Nossa Senhora! Não, é difícil até pra gente gente como profissional mesmo, se convencer de que, primeiro, você tem só 45 dias de campanha, né? Então, se convencer de que, não, ok, vamos segurar aqui, vamos trabalhar 35 dias num ritmo e aí pegar os 10 últimos e enlouquecer, assim, porque é isso, né? É nesse período que vira muita coisa. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora sobre a questão legal, Letícia. O que pode, o que não pode nesse período? Você estava comentando ontem de uma preocupação e um erro comum das pessoas aí, né? No que se refere à questão de que pergunta pode fazer em período eleitoral, de que algumas pesquisas têm que ser registradas. Dá um panorama resumido aí das principais questões jurídicas que envolvem pesquisa nesse período. Então, o que é muito comum, as pessoas ficam com muito medo de fazer pesquisa, né? Sendo que a legislação sobre pesquisa eleitoral, ela vai falar sobre o período oficial de campanha, então, sobre a veiculação de pesquisas e tudo mais, e ela vai falar sobre pesquisas que são divulgadas. O que acontece? A gente sabe que é muito comum em período de eleição alguns institutos de pesquisa fazerem pesquisas e ficarem publicando esses resultados. Aí publicam na imprensa, publicam nas redes sociais, né? E aí você vê muito candidato e candidata até, tipo, inventando uns dados aí, falando, olha só, saiu uma pesquisa do Instituto Abobrinhas, né? E você fica, mas que instituto é esse? Que pesquisa é essa? Então, assim, o que você tem que tomar cuidado se você vai divulgar a sua pesquisa. Porque se você for divulgar a sua pesquisa, essa pesquisa precisa ser registrada no TSE. E existe toda uma burocracia que o TSE exige para você registrar essa pesquisa. Você tem que demonstrar qual método que você usou,
você tem que demonstrar, você tem que mostrar o plano amostral para eles, enfim, uma série de informações técnicas que você precisa providenciar para o TSE. Você precisa ter um estatístico responsável assinando aquela pesquisa, entendeu? E para você divulgar. Agora, fazer pesquisa, você pode fazer. Se essa informação vai ficar com você e com a sua equipe, você pode fazer o tempo inteiro, porque isso assim, é um direito seu, né, de estar consumindo um serviço. Agora, a partir do momento que você divulga, você influencia a opinião pública. Então, você não vai poder divulgar qualquer pesquisa. Então, o TSE tenta fazer esse controle. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Que é uma coisa que, para mim, não fica clara na legislação. Conversei com outros profissionais que têm a mesma dúvida. O que caracteriza a pesquisa eleitoral? Porque, por exemplo, se eu levanto sentimento social, eu não entendo, por exemplo, como pesquisa eleitoral, ainda que a gente esteja muito próximo da campanha. Né? Que tipo de pergunta caracteriza uma pesquisa eleitoral? Porque a legislação ela é bastante omissa em relação a isso. Então, o que a gente recomenda é que cada candidato e candidata faça uma consulta com o seu advogado eleitoral sobre esse assunto. Porque a legislação eleitoral, de uma maneira geral, ela tem muitas lacunas, né? E cada advogado eleitoral, como ele que vai ter que enfrentar eventuais processos, ele vai fazer o cálculo dele de risco, né? Ele vai falar assim, olha, a sua campanha, nessa cidade que a gente está fazendo, com a concorrência que você tem, enfim, se você é uma candidata, de repente, mais perseguida pela concorrência ou não, entendeu? Se você é mais conhecido ou não. Então, assim, cada advogado eleitoral, ele vai fazer o cálculo do quanto que aquilo é arriscado ou não é. O que a gente, como instituto, né, recomenda é que se você for divulgar a pesquisa, seja no período fora de campanha, seja no período de campanha, e você é pré-candidato, o ideal é você não divulgar. Entendeu? A gente é bem conservadora nesse quesito, porque a multa é cara. Então, assim, nós, enquanto instituto, assim, a gente toma todo o cuidado, a gente prefere não arriscar nesse sentido. Mas aí cada advogado eleitoral de cada candidato e candidata vai poder calcular o risco melhor, avaliando esses contextos aí de cada cenário, de cada cidade. Agora, e aí a nossa questão é justamente essa, assim, não tem muito objetivo de você divulgar essas pesquisas, sabe? Tipo, a pesquisa, no fim das contas, a grande importância dela é você usar na sua campanha, entendeu? Então, assim, a gente nem recomenda tanto, assim, porque, outra coisa, a partir do momento que você vai que você vai divulgar uma pesquisa, isso te obriga a colocar perguntas um pouco mais genéricas, a colocar perguntas, assim, mais de interesse público do que do seu interesse. Entendeu? Então, assim, deixa isso com os institutos de pesquisa, entendeu? Eles vão fazer isso, eles vão gastar dinheiro com isso, eles vão fazer as perguntas genéricas, eles vão botar essas respostas na imprensa, você vai ter acesso a esses dados. Para que você vai gastar seu recurso com isso? Entendeu? Então, vale muito mais a pena você gastar o seu recurso com uma pesquisa que vai, de fato, agregar para você, do que você ficar gastando com pesquisa publicada que já vai acontecer, essa informação já vai estar na imprensa, entendeu? Já vai ter alguém investindo nisso. Então, assim, se você tem um pouco de dinheiro para investir em pesquisa, invista na qualitativa para você montar sua mensagem, para você testar seu material, uma coisa que realmente vai ter retorno, vai ter impacto na sua campanha. Sim, perfeito. Mas eu imagino que tenham algumas perguntas que caracterizem isso muito forte, né? A coisa da pesquisa eleitoral, né? Do tipo, em quem você votaria. Em quem você votaria, em quem você votou. Claramente, né, o que seria essa pesquisa eleitoral, né? Exato. Como você Letícia, avalia... a gente está entrando aqui... Sim, perfeito. Avaliação de governo, né? Isso.